Ansiedade não é o problema. Você não precisa eliminar a ansiedade. Você precisa parar de tratá-la como inimiga. Porque quanto mais você luta contra o que sente, mais força aquilo ganha. Agora pensa comigo. Toda vez que a ansiedade aparece, o que você faz? Você tenta se distrair, tenta evitar, tenta controlar, tenta fugir do desconforto. E parece que isso ajuda no momento. Mas, na verdade, está criando um ciclo. Você sente ansiedade, tenta se livrar dela, não consegue completamente. E isso gera mais ansiedade. Percebe o padrão? O problema não é a emoção. O problema é a forma como você reage a ela. Sêneca escreve em Cartas de um Estoico, carta 13, que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que acontece. A ansiedade não vem só do que está acontecendo. Ela vem do que você projeta, do que você imagina, do que você antecipa. E quando você tenta eliminar isso à força, você só aumenta a atenção sobre o problema. E aquilo que recebe atenção cresce. Mas existe uma mudança simples que altera tudo. Você não precisa parar de sentir. Você precisa parar de reagir automaticamente ao que sente. Quando a ansiedade surge, ela não é um comando. Ela é um sinal. E sinal não precisa ser obedecido. Precisa ser observado. E a partir do momento em que você começa a observar em vez de reagir, algo muda. A ansiedade pode até aparecer, mas já não domina da mesma forma. E isso abre espaço para o próximo passo. O mecanismo oculto da ansiedade. A ansiedade não aparece do nada. Ela segue um processo, tão rápido que você quase nunca percebe. Um pensamento surge. Você interpreta esse pensamento. O corpo reage, a emoção cresce, e então você age. E essa ação reforça tudo de novo. Isso acontece em segundos. Você imagina um problema. Acredita que aquilo pode acontecer. Seu corpo entra em alerta. Você tenta controlar. E isso confirma para sua mente que havia perigo. E o ciclo se fecha. Isso não é fraqueza. É condicionamento. Epicteto ensina em Discursos, livro 1, capítulo 27, que as coisas externas não nos afetam diretamente, mas sim a forma como as percebemos. E aqui está o ponto que muda tudo. O problema não está no primeiro pensamento. Ele aparece. Mas o que você faz com ele define o que vem depois. Porque o pensamento não gera ansiedade sozinho. A interpretação gera. E a interpretação acontece sem você perceber. Você assume que é verdade. Você assume que é importante. Você assume que precisa reagir, mas isso não é obrigatório, é automático. E tudo que é automático pode ser interrompido. Agora observa isso. Se você não reagir ao pensamento, ele perde força. Se você não alimentar a interpretação, ela não cresce. Se você não agir impulsivamente, o ciclo quebra. Mas isso exige algo que você ainda não está acostumado a fazer. Perceber o processo antes da emoção tomar conta. E é exatamente isso que você vai começar a fazer agora. A regra dos 7 dias. Se você quer sentir menos ansiedade, não comece tentando se acalmar. Comece parando de alimentar o que te acelera. Durante os próximos 7 dias, você não vai tentar eliminar a ansiedade. Você vai fazer algo mais difícil. Você vai observar tudo o que normalmente passa despercebido. Cada pensamento automático, cada reação impulsiva, cada cenário que sua mente cria, sem você pedir. Porque o controle não começa na emoção, começa antes. E a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto. Elas só percebem quando já estão ansiosas, quando o corpo já está tenso, quando a mente já está acelerada, quando a reação já começou. Mas nesse estágio já não é mais escolha, é consequência. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 16, que a mente assume a forma daquilo que ela observa constantemente. Isso significa que aquilo que você alimenta cresce, e aquilo que você observa com consciência muda. Por isso a regra desses 7 dias é simples.
Você não vai reagir automaticamente. Você vai perceber. Perceber quando o pensamento surgir, perceber quando a emoção começar, perceber quando a vontade de reagir aparecer. E só isso já altera o processo, porque quando você percebe, você cria espaço, e onde existe espaços, existe escolha. Mas aqui está o ponto que exige honestidade. Você não precisa fazer isso perfeitamente. Você precisa fazer isso consistentemente. Porque o objetivo não é eliminar a ansiedade em 7 dias. É quebrar o padrão que mantém ela viva. E quando esse padrão começa a se enfraquecer, algo muda. A intensidade diminui, a reação desacelera, a clareza começa a aparecer, e isso prepara você para o próximo passo. Dia 1. Interrupção do automático. No primeiro dia, você não vai tentar controlar nada. Você vai interromper. Existe um momento muito específico onde tudo começa. Não é quando você já está ansioso. É antes. Quando o pensamento surge. Quando a interpretação começa. Quando o impulso aparece. E esse momento passa despercebido quase sempre. Você só percebe quando já está dentro da emoção. Mas agora você vai fazer diferente. No primeiro dia, sua única tarefa é simples: não reagir imediatamente. Quando vier um pensamento que normalmente te deixaria ansioso, você não segue, você para. Não analisa demais, não tenta resolver. Não entra na história. Você só não continua. Epicteto ensina em Discursos, livro 2, capítulo 18, que quando uma impressão surgir, você deve dizer a si mesmo: isto é apenas uma impressão, não é a realidade. E isso muda completamente a dinâmica, porque quebra o automático. A sua mente vai tentar puxar você de volta. Vai dizer que aquilo é importante, que você precisa pensar nisso, que você precisa resolver agora. Mas isso não é urgência, é padrão. E quanto mais você responde rápido, mais esse padrão se fortalece. Mas quando você interrompe, mesmo que por alguns segundos, algo muda. A intensidade diminui, a sensação de urgência perde força. E você percebe algo que antes não via. Você não é obrigado a continuar pensando. Esse é o primeiro passo do controle. Não agir. Porque enquanto você age no impulso, você não escolhe. Mas quando você para, você assume o comando. Dia 2. Não acreditar em tudo que você pensa. No segundo dia, você vai perceber algo que muda tudo. Sua mente não é confiável quando está ansiosa. Ela não busca a verdade. Ela busca proteção. E para isso, ela exagera, antecipa, cria cenários negativos, transforma possibilidades em certezas. E você acredita. Você trata cada pensamento como se fosse um fato, como se aquilo fosse real, como se aquilo fosse urgente, como se aquilo exigisse ação imediata. Mas não exige. Sêneca escreve em Cartas de um Estoico, carta 13, que muitas vezes sofremos mais por aquilo que imaginamos do que por aquilo que realmente acontece. E isso define a ansiedade. Você sofre por algo que ainda não aconteceu, como se já fosse realidade. No segundo dia, você não vai tentar parar de pensar. Você vai parar de acreditar automaticamente. Quando um pensamento surgir, você não aceita. Você questiona: isso é fato ou interpretação? Isso está acontecendo ou estou imaginando? Isso exige ação agora ou é só um impulso? Essas perguntas criam distância, e essa distância reduz o impacto, porque o pensamento perde autoridade. Ele deixa de ser uma ordem e passa a ser apenas uma possibilidade. E quando isso acontece, a emoção muda. Não some completamente, mas perde intensidade, perde urgência, perde poder. E você começa a perceber algo importante. Você não precisa seguir tudo o que pensa. Você pode escolher, e essa escolha é o que começa a construir o controle real. Dia 3. Reduzir o futuro ao presente. A ansiedade precisa de uma coisa para existir: o futuro. Não o futuro real, mas o futuro imaginado, aquilo que ainda não aconteceu.
mas que a sua mente já está tentando prever, controlar e resolver. Você projeta cenários, antecipa problemas, cria situações que ainda nem existem, e o seu corpo reage como se tudo isso fosse real. Tensão, aceleração, desconforto. Mas existe um ponto que a maioria ignora. Nada disso está acontecendo agora. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 36, que você não deve se perturbar com o futuro, pois ele chegará quando for necessário, trazendo consigo a mesma razão que você tem agora. Isso significa que você não precisa resolver amanhã hoje. No terceiro dia, você vai fazer algo simples. Sempre que perceber sua mente indo para o futuro, você traz de volta. Não para uma ideia, para o momento real. O que está acontecendo agora? Existe um problema concreto neste instante? Existe algo que você pode agir neste momento? Se não existe, você não continua. Porque pensar no futuro sem ação real não é preparação, é repetição mental. E essa repetição alimenta a ansiedade. Quando você volta para o presente, algo muda. A mente desacelera, o corpo acompanha, e aquilo que parecia grande perde força, porque não existe fora da sua imaginação. Você não precisa controlar o que ainda não aconteceu. Você precisa lidar com o que está diante de você agora. E quando você faz isso, a ansiedade começa a perder espaço. Dia 4. Parar de evitar o desconforto. No quarto dia, você vai perceber algo que sustenta a sua ansiedade sem que você note. A tentativa constante de evitar o desconforto. Você evita situações, evita conversas, evita decisões, evita qualquer coisa que possa gerar tensão. E isso parece proteção, mas não é. Isso é reforço, porque toda vez que você evita, sua mente entende que aquilo era realmente perigoso. E na próxima vez, a reação vem mais forte. Musônio Rufo ensinava que aquilo que você evita por medo, você fortalece. E aquilo que você enfrenta com consciência, você enfraquece. A ansiedade cresce no evitado, não no enfrentado. No quarto dia, você não vai buscar conforto. Você vai aceitar pequenas doses de desconforto. Não precisa ser algo extremo. É no simples que começa. Responder a algo que você adiou. Ficar em uma situação que você normalmente evitaria. Não sair imediatamente quando sentir incômodo. Você permanece, não reagindo, não fugindo, apenas ficando. E no começo, a mente vai resistir. Vai dizer que você precisa sair, que aquilo é demais, que você não aguenta. Mas isso não é verdade, é hábito. E quando você permanece, algo acontece, a intensidade sobe e depois desce, sozinha, sem você fazer nada. E isso muda a forma como você enxerga o desconforto. Você percebe que não precisa fugir, porque aquilo não dura. E quando você deixa de evitar, você deixa de reforçar. E a ansiedade começa a perder força onde antes ela dominava. Dia 5. Reinterpretação consciente. No quinto dia, você vai agir exatamente onde a ansiedade nasce, na interpretação. Porque o que você sente não vem direto do que acontece. Vem do significado que você dá ao que acontece. Alguém não responde. Você interpreta como rejeição. Algo sai do plano. Você interpreta como problema. Uma crítica aparece. Você interpreta como ataque. E em segundos, a emoção já está formada. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Essa interpretação não é um fato, é uma construção. E tudo que é construído pode ser reconstruído. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 14, que a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. No quinto dia, você não aceita a primeira leitura que sua mente oferece. Você substitui, não com algo positivo forçado, mas com algo mais real, mais neutro, mais equilibrado. Alguém não respondeu. Pode estar ocupado. Algo saiu do plano. Pode ser apenas uma mudança. Alguém criticou. Pode ser apenas um ponto de vista. A situação não muda, mas a forma como você vê
muda completamente o que você sente. E isso reduz a intensidade, reduz a urgência, reduz a reação. Porque a ansiedade depende de interpretações exageradas para crescer. Mas quando você altera isso, você corta a base dela. E pela primeira vez, você começa a perceber algo com clareza. Você não reage ao mundo, você reage à forma como interpreta o mundo. E isso coloca o controle de volta em você. Dia 6. Domínio da reação. No sexto dia, você vai trabalhar no ponto onde tudo se decide, a reação. Porque não é o pensamento que define sua vida, nem a emoção. É o que você faz depois disso. A maioria das pessoas acha que perde o controle quando sente ansiedade, mas isso não é verdade. Elas perdem quando reagem sem perceber, respondem rápido, falam no impulso, tomam decisões para aliviar o desconforto naquele instante. E isso reforça o ciclo. Epicteto ensina em Discursos, livro 3, capítulo 24, que ninguém é livre enquanto não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo começa exatamente aqui, na resposta. No sexto dia, você não vai impedir pensamentos, não vai tentar eliminar emoções. Você vai escolher como agir. Quando vier o impulso, você espera. Quando vier a vontade de responder, você segura. Quando vier a urgência, você não segue imediatamente. E esse pequeno espaço muda tudo. Porque nele você sai do automático e entra no controle. A emoção ainda existe, mas já não decide por você. Você percebe, você avalia, você escolhe. E essa escolha não precisa ser perfeita, precisa ser consciente, porque toda reação consciente enfraquece o padrão antigo e fortalece o novo. E é nesse ponto que algo começa a se consolidar. Você não está mais sendo conduzido, você está conduzindo. Dia 7. Estabilidade interna. No sétimo dia, você começa a perceber algo que antes parecia impossível. A ansiedade ainda pode aparecer, mas ela já não domina da mesma forma, porque o que mudou não foi o mundo, foi a forma como você responde a ele. Você já não reage imediatamente, já não acredita em tudo que pensa, já não tenta fugir de qualquer desconforto, já não transforma qualquer situação em ameaça, e isso cria algo novo: estabilidade. Não uma ausência total de emoção, mas uma consistência interna. Uma base que não se desorganiza com qualquer estímulo. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que a mente deve se manter firme diante do que acontece fora. E é exatamente isso que começa a acontecer. Você sente, mas não se perde. Percebe, mas não se deixa levar. Observa e escolhe. E isso muda completamente a experiência. Situações que antes geravam ansiedade intensa, agora passam com menos impacto. Pensamentos que antes dominavam, agora são questionados. Reações que antes eram automáticas, agora são interrompidas. E não porque você se tornou diferente de um dia para o outro, mas porque você repetiu algo diferente por tempo suficiente para quebrar o padrão. E isso cria um novo caminho. Um caminho onde você não depende do ambiente para se manter bem. Você depende da forma como responde. E isso é controle real. O que muda após os 7 dias. Depois de 7 dias, você não se torna imune à ansiedade, mas você deixa de ser governado por ela. E isso muda mais do que parece. Antes, qualquer pensamento puxava você. Qualquer sensação acelerava seu corpo, qualquer incerteza virava um problema. Agora existe espaço entre o pensamento e a reação, entre a emoção e a ação, entre o impulso e a escolha. E é nesse espaço que tudo se transforma. Você começa a perceber antes, começa a desacelerar mais rápido, começa a reagir menos e escolher mais. Sêneca escreve em Cartas de um Estoico, Carta 71, que a verdadeira força está em manter a mente estável, independentemente das circunstâncias, e isso começa a se construir, não como perfeição, mas como direção.
Você ainda sente, ainda pensa, ainda se preocupa em alguns momentos, mas já não se perde da mesma forma, porque agora você entende o processo. E quando você entende, você interfere. Você não precisa eliminar a ansiedade, você precisa parar de sustentá-la. E isso muda a relação completamente. O que antes parecia incontrolável, agora é observável. O que antes parecia inevitável, agora é ajustável. E isso devolve algo essencial: clareza. O padrão sempre tenta voltar se você parar aqui. Tudo tende a voltar. Não porque você falhou, mas porque o padrão ainda existe. Sua mente foi treinada por anos a reagir rápido, antecipar problemas e buscar controle no que não depende de você. E esse tipo de padrão não desaparece em poucos dias. Ele enfraquece, mas continua ali, esperando você voltar ao automático. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 54, que a mente precisa ser constantemente lembrada de seu próprio caminho, pois tende a se desviar quando não é guiada. E isso é exatamente o que acontece. Você começa a melhorar, começa a sentir mais controle, começa a reagir diferente, e então relaxa, volta a não observar, volta a reagir no impulso, volta a acreditar em tudo que pensa, e o ciclo se reinstala, não de forma brusca, mas gradual. Por isso, o ponto não é fazer isso por 7 dias, é usar esses 7 dias como início, como quebra do padrão, como prova de que é possível, porque a partir do momento em que você percebe que pode interromper, você não volta ao mesmo nível de inconsciência. Mas precisa continuar, não com esforço excessivo, mas com consistência, observando, questionando, escolhendo. Porque o controle não é um estado que você alcança e mantém automaticamente. É uma prática. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. O controle não está no mundo, está em você. Você não precisa de uma vida sem problemas. Você precisa de uma mente que não se desorganiza por causa deles. A ansiedade não desaparece quando tudo dá certo. Ela perde força quando você para de reagir da mesma forma. Epicteto ensina em Enchiridion, parágrafo 1, que algumas coisas dependem de nós e outras não. E quando você tenta controlar o que não depende, você se perde. Mas quando você volta para aquilo que está sob seu domínio, tudo se reorganiza. Você não controla o futuro, não controla as pessoas, não controla o que acontece ao seu redor, mas controla a forma como responde. E essa resposta define tudo. Define como você se sente, define como você age, define como você vive, porque no final não é o mundo que determina a sua paz, é a sua mente, e quando você aprende a conduzi-la, você deixa de ser levado por ela. E isso não é teoria, é prática. Prática que começa agora, não quando você estiver pronto, mas quando você decidir aplicar, porque a diferença entre continuar ansioso e começar a ter controle não está no que você sabe, está no que você faz a partir daqui.